Meus amigos, dando sequência ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos hoje no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração. Vamos estudar os itens 8 a 10. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Gostaria de ler um pequeno trecho do Evangelho que vocês vão pesquisar. Os que não têm ainda, pode baixar na internet. É muito importante que a gente entenda que o código moral do Cristo está compilado aqui por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu gostaria de ler o item 9, um texto de Lucas, para vocês entenderem o que nós vamos falar aqui hoje. Enquanto ele falava, um fariseu pediu-lhe que jantasse em sua casa. E Jesus para lá se foi dirigindo. Colocou-se à mesa. O fariseu começou então a dizer a si mesmo: por que não lavou as mãos antes do jantar? Mas o Senhor lhes disse: vós outros, fariseus, tendes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato, mas o interior de vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois, aquele que fez o exterior não fez também o interior? Então, gente, semana passada também nós vimos a respeito do pecado por pensamento e pelo adultério. Hoje, dando sequência, nós vamos entender que a verdadeira pureza, que Jesus tanto diz, foca na reforma íntima, no coração e não em rituais externos. Jesus ensina que a impureza moral vem do interior, pensamentos e ações más, e não de comer com as mãos não lavadas, priorizando assim o amor e a moral sobre as formalidades. Então, para a gente entender isso, é muito importante a gente ver que a religião, essas iniquidades, a parte exterior, Kardec fala aqui para nós que isso também ocorreu com a moral do Cristo. No último item, no último parágrafo do texto, ele diz: ocorreu o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser colocada em segundo plano, o que fez que muitos cristãos crerem, a exemplo dos antigos judeus, que a sua salvação estava assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. Aí a gente vai entender, então, da necessidade da chegada da terceira revelação, que é a doutrina espírita, para tirar o espírito do que foi escrito, tirar da parte literal, né, da interpretação literal do Evangelho, para a parte espiritual, tirando a essência disso. Então, o que nós podemos entender? Que a verdadeira pureza não está nas aparências externas. É isso que a gente tem que entender. Os fariseus davam grande importância para os rituais de purificação física, lavar as mãos de modo cerimonial, quase como uma ritualística, mas negligenciavam a pureza moral. Kardec explica que lavar as mãos antes de comer é uma boa prática higiênica, mas não tem valor moral se o coração estiver cheio de impurezas. A religião verdadeira não se resume a formalidades. Seu objetivo, qual é? É conduzir o homem a Deus. Como chegar a Deus? Pela perfeição moral. É isso que a gente precisa entender. E a lei de Deus está dentro de nós. Ponto pacífico. E que foi nos dada a inteligência, quando adentramos o reino nominal, a inteligência. E pela inteligência,
Nós vamos devagarzinho, através do nosso pensamento contínuo que começamos, aprendendo a fazer escolhas. Isso é muito importante entender. E nessa nossa vida, nascendo, renascendo, nascendo outra vez, e várias, centenas de vezes, às vezes até milhares, nós fomos fazendo escolhas. E essas escolhas nem sempre foram boas. Então, para que nós possamos atingir a perfeição, nós precisamos fazer o quê? Olhar o nosso íntimo, verificar o que podemos ainda fazer para melhorarmos, para eliminar as impurezas morais que trazemos dentro de nós, como os resquícios das escolhas que fizemos em situações de encarnações passadas. É isso que a gente tem que entender, porque ainda estamos habitando um mundo de provas e expiações. Então precisamos sempre essa ideia conosco. Estamos aqui para evoluir, para limpar o nosso corpo, nossa mente dessas impurezas. Não só as físicas, cuidando da higiene corporal, sim, mas também principalmente das morais. E diz São Mateus, lá no 15:18, o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem. Quando usamos a maledicência, a maldade, a falta de beneficência para com o próximo, a falta de perdão, tudo isso, a intolerância, a raiva, o ódio, o rancor, são fatores que atrasam a nossa evolução. Então não adianta uma aparência limpa, física limpa, maravilhosa, roupas boas, perfumes, plásticas, ficando bonito, ser humano bonito fisicamente. Mas talvez é apenas um túmulo caiado, ou seja, a aparência bonita, mas o interior ainda tem muito a desejar. Por isso que a gente tem que pensar sempre nessa pureza moral. Então, isso que é importante a gente entender. Então, Kardec fala o que para nós? Vimos na semana passada e continuamos agora, que o mal nasce de onde? No pensamento e na intenção. É lá que é arquitetado tudo, estudamos isso a semana passada. Um coração impuro, podemos dizer, gera palavras e atos o quê? Impuros também. São consequências. Por isso, a verdadeira impureza, podemos dizer assim, é moral e espiritual e não física. A impureza que Jesus trata para nós agora. Mãos, um exemplo, mãos sujas de terra não mancham a alma. Agora, mãos limpas que praticam ou desejam mal, isso sim mancha a nossa alma. É o que falamos há pouco, aparência linda, mas é aquele ditado, né? Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Para a gente meditar. Estamos aqui exatamente para isso, para aprendermos, meditarmos, olhar a nossa vida, o que está correndo de bom conosco, o que está correndo de mal ainda, coisas negativas, doença que chega, angústia, tristeza. Por quê? Quem são os culpados, ou seja, os responsáveis, a não ser nós mesmos? Então, quando nós iniciamos essa limpeza, essa faxina interior, nós então estamos devagarzinho, começando já, dando os passos cada vez mais rápidos para a nossa evolução espiritual. Então, Jesus, o que ele está nesses outros textos? Tem texto de Mateus aqui também, vários, que vocês vão ler, acompanhar, eu estou fazendo até apenas um resumo, que Jesus denuncia o quê? Os que honram a Deus com os lábios, mas têm o coração longe dele. Muitos cumprem rituais para parecerem puros aos olhos dos homens, mas alimentam o quê? Inveja, orgulho, ódio, cobiça ou maledicência lá no seu interior, no seu íntimo. No Espiritismo, isso reforça o quê? A necessidade da reforma interior. Nós modificarmos, olharmos para dentro de nós, ver as nossas deficiências e começar o trabalho de eliminá-las devagarzinho, não fugindo, não querendo esconder dos de fora, não. Nós temos que, o espelho,
olhar as nossas virtudes, sim, mas também as nossas deformidades morais. Então, não basta evitar o mal exterior. É preciso extirpar as más inclinações da alma. Então, quando Kardec diz que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações, esse sim é o verdadeiro espírita. Não é aquele ser perfeito, que sabemos que não somos ainda, moramos ainda num mundo de provas e expiações, como disse há pouco, mas estamos trabalhando, sabendo das nossas deficiências, já foi feito o diagnóstico. Temos isso. Ou a pessoa, ou eu sou intolerante, eu sou maledicente, eu sou rancoroso. Vamos ver o que nós somos, cada um de nós. Olhe para dentro. O que eu posso fazer? Vamos começar a trabalhar. Vamos aprendendo devagarzinho, no dia a dia, na convivência com as pessoas, com a família, com os colegas de trabalho, na sociedade. Vamos começando a entender, exercitar, onde eu vou ser menos impaciente, eu vou ser mais tolerante, não vou guardar raivas, ódios, devagarzinho. É um longo trabalho. Precisamos começar, é isso que é importante. Então, gente, a pureza integral, corresponde a atos, palavras e pensamentos. Então, ligando ao que nós vimos no último capítulo, pecado, pensamento e adultério, a pureza exige o quê? Exige vigilância constante sobre o nosso interior, aquilo que pensamos, as nossas tendências negativas. O coração puro e simples, humilde, caridoso, sem maldade. É isso que nós temos que colocar como objetivo nosso. Somente assim, o homem se aproxima de Deus e verá a Deus. Bem-aventurado os puros de coração, como diz Jesus. Então, como aplicar isso na vida diária? Esse trabalho de purificação interior. Primeiro, vamos priorizar a higiene moral, deixar a ritualística de lado, as coisas exteriores, de bobeira. Não nos leva a nada. Para mostrar para os outros que estamos na ritualística, estamos indo na missa, estamos participando, não criticando, mas cada um tem o seu objetivo. Mas só para mostrar, não. Ritualística vazia não interessa. Vamos, cada um de nós, possamos examinar-nos diariamente. Qual a qualidade do pensamento que eu estou cultivando? Quais os sentimentos que eu estou alimentando hoje? De inveja, de ódio, de desejo? Vamos ver, cada um tem os seus. Vamos passar a cultivar o que? A caridade, a humildade, simples e muito importante, o perdão e o amor ao próximo, para que nosso coração se purifique. Quando eliminamos o rancor, exercemos o perdão, entendendo que as pessoas que nos ofenderam estão no estágio evolutivo, talvez mais baixo que o nosso, vamos perdoá-los e vibrar por eles, nós estamos adquirindo virtudes e eliminando asperezas morais, né? Lembrando sempre que Deus nos julga pelas intenções e pela vontade perseverante no bem, não por aparência ou tradições humanas. Pensem nisso muito. Ritualística, essas coisas não levam a nada, absolutamente nada, né? Em resumo, podemos dizer que mãos não lavadas significa o quê? Simbolizam a crítica superficial dos fariseus, mas Jesus nos ensina que a verdadeira pureza reside no coração limpo de toda impureza moral. Então, o objetivo Kardec sempre diz que o objetivo da religião é tornar o homem perfeito. Esse é o objetivo. Logo, toda prática que não contribua para essa elevação moral é simplesmente secundária. As religiões têm que se preocupar da transformação das pessoas em pessoas melhores. Isso moralmente falando. E o caminho é a transformação interior, pois só o coração puro nos aproxima da luz divina e da verdadeira felicidade espiritual.
Então, gente, leiam com calma agora, com essas explicações que foram dadas aqui nesse resumo. Vocês vão entender perfeitamente a pureza do coração. A higiene física é natural para manter a saúde, mas simplesmente ritualística, eu fiz isso, eu fui lá, eu fiz isso aqui porque alguém mandou, todo mundo está vendo o que eu estou fazendo, mas se o meu coração está ainda maculado, sinto muito, perdido. Mas ainda é tempo de mudança. Pensem nisso. E a mudança começa onde? Por nós, por cada um de nós. Ok, gente? Continuaremos nosso estudo na próxima semana, se assim Deus o permitir. Um grande abraço a todos.